Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia com antecipação, inclusive, para ajudar, colaborar com os presidentes de celebrações e seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. É só você acessar Paulo Roberto Maciel na internet. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, vai ao Instagram, blog, Facebook. Se você quiser, pode também ir diretamente ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia referente à terça-feira, 24 de setembro de 2024. Terça-feira da 25ª semana do tempo comum. Vamos passar para vocês as informações. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. Temos uma missa à escolha nesse dia, com o ofício do dia. Antífona da entrada: a salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei, serei seu Deus para sempre. Oração da coleta. Rezemos, coloque suas intenções. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos do 1º ao 6º e do 10º ao 13. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça é o direito. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre sempre há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo responsorial é o 118 na Bíblia Vulgata e 119 na Bíblia de Tradução de Jerusalém. Versículos 27, 30, 34, 35, 44, refrão 35a. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Repitamos: guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos.
Fazei-me conhecer os vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Repitamos: guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. A aclamação com Lucas 11, versículo 28. A proclamação é com Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Feliz é quem ouve e observa a palavra de Deus. Quem observa a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Daquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. A primeira reflexão está no livro Pão Nosso de Cada Dia, que diz o seguinte a respeito desta leitura de Lucas, capítulo 8, versículos do 19 ao 21. Vejamos aqui. Capítulo 8, deixa eu ver se eu encontro aqui. Parece que eu não estou. Oitavo. Se eu não encontrar neste livro, vou passar para outro que tem a reflexão para vocês, ok? Às vezes a gente se perde aqui na pesquisa de tantos livros. Eu pesquiso em tantos livros que aqui está. 8º, 19 a 21. O livro Pão Nosso de Cada Dia. São muitas reflexões, gente. Jesus termina o discurso sobre a escuta da palavra, mostrando o seu fruto. A palavra nos torna mãe e irmãos de Jesus, consanguíneos daquele que é a palavra do Pai misericordioso. Mãe, na medida em que, acolhendo a palavra como Maria, a concebemos em nós pelo Espírito Santo. Irmãs, na medida em que, levando-a à prática, somos transformados nele, ouvinte e filho do Pai. A escuta da palavra nos faz penetrar no mistério da Trindade até o seio do Pai e participar como filho da relação que ele vive com o Pai. A pertença à família de Jesus não é questão de sangue reservada a poucos privilegiados.
é aberta a todos, pois se fundamenta na escuta e na acolhida da palavra. Lucas, o iconógrafo da mãe, opera uma transformação a respeito da família terrena de Jesus, enquanto Marcos e João apresentam a família de Jesus como modelo de resistência da carne ao espírito. Em Lucas, a família de Jesus é exemplo da passagem da carne ao espírito. No contexto do capítulo 8, ela é o bom terreno que acolhe a palavra. Em Lucas, Maria é protótipo do verdadeiro discípulo e, portanto, da igreja, a comunidade dos discípulos. É feliz, bem-aventurada, porque crê. A sua verdadeira maternidade consiste em ouvir e fazer a palavra. Representa a transição pascal que Lucas propõe ao cristão. Já pertence a Cristo, é um de seus para sempre. Como Maria deseja aproximar-se dele para vê-lo. O ver depende do ouvir e do fazer, o que Maria já faz. O importante não é ser do mesmo sangue que Jesus, nem estar entre os que comem e bebem diante dele, mas passar como Maria do parentesco físico a um novo parentesco real e espiritual através da escuta e da palavra, da prática da palavra. É o recado que São Paulo nos dá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais assim. A repetição das palavras mãe e irmãos, qualificados como teus pelos interlocutores de seus, pelo cronista, e de seus por Jesus, tem justamente esta função: afirmar a importância do parentesco e defini-lo em função da escuta da palavra. Sobre o mesmo tema, Mateus, que se dirige aos cristãos de origem judaica, mais atentos à palavra que à prática, insiste sobre a prática. Lucas insiste na escuta e na prática, mas acentua a escuta, pois a sua comunidade não está tão familiarizada com isso. Um e outro sabem que só através da escuta e da prática da palavra podemos nos aproximar de Jesus e ter acesso ao Pai como verdadeira família de Deus. Agora uma reflexão do livro Igreja em Oração, Nossa Missa do Dia a Dia. Vejamos o que encontramos aqui. Uma pessoa sábia procura a palavra de Deus e sabe que tudo deve espelhar a ordem e a justiça do Senhor. O texto da liturgia de hoje enumera virtudes a serem praticadas, contrastando assim o justo e o malvado. Grande importância tem o grito do pobre, pois o coração de Deus jamais permanece indiferente ao seu clamor. Assim, o sábio deve humildemente discernir tudo o que é justo aos olhos do Senhor. Não procede assim o malvado, que julga ser ele mesmo a determinar o que é bom ou mal. Então, ele está se referindo aqui ao livro dos Provérbios, não é? Ele está se referindo ao livro dos Provérbios, que fala dessa questão. O texto diz: praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Essa leitura, inclusive, sempre é repassada pela igreja. No Evangelho, Jesus conclui o discurso das parábolas sublinhando as condições para alguém participar da família de Deus. Em meio à multidão, sua mãe e familiares querem ver Jesus. Para ele, porém, o decisivo é escutar a palavra e vivê-la no cotidiano. Sua família não está alicerçada em vínculos de sangue, mas na observância da palavra proclamada. Maria é a mãe do Senhor, não apenas porque lhe deu a vida humana,
mas porque escutou e cumpriu fielmente a palavra do Senhor. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Provérbios, livro dos Provérbios, na leitura de hoje. Observem isso. Agora temos mais uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Ele vai se referir ao Evangelho, Lucas 8, versículos de 19 a 21. Vejamos o que diz Antônio Carlos Santini na liturgia comentada. Deixo de lado o aspecto central deste Evangelho. Fiquemos em um detalhe. Maria e os irmãos de Jesus procuram por ele, mas não podem fazer contato por causa da multidão. Esses irmãos aí são primos, parentes. Se nós utilizamos o método alegórico, tão ao gosto dos padres da igreja primitiva, podemos ver a multidão como um obstáculo entre Jesus e aqueles que pretendem encontrá-lo. A multidão é ruidosa e tende ao caos. Quem conhece o burburinho de uma feira popular sabe que ali não é o melhor lugar para um encontro íntimo e profundo. A multidão é causa de distrações e a cacofonia dos pregões, os veículos que buzinam, o colorido das mercadorias, o perfume das flores e das frutas, tudo ocupa e desvia os sentidos humanos. É impossível não lembrar a canção número 3 do Cântico Espiritual de São João da Cruz, que diz: buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Não colher as flores, é o próprio autor quem interpreta, significa abrir mão da agitação, dos contentamentos e deleites que se apresentam em nossa vida e que se tornam obstáculos, impedindo que passemos adiante para o encontro com o Senhor. Eles ocupam o coração, impedem o despojamento e a liberdade para caminhar em busca do verdadeiro amor. Assim é a multidão com seus atrativos. Da multidão vêm os aplausos quando temos sucesso material e os apupos se seguimos o Evangelho. É a turba que acena com seus produtos, entre aspas, tornados indispensáveis pela propaganda que induz ao consumismo. A multidão é a dona da opinião pública, que impõe a todos a sua ditadura a ponto de exigir verdadeiro heroísmo de quem pretende ser autêntico e seguir seu próprio caminho. O contrário da multidão é o deserto. Ali Jesus se recolheu em jejum e oração, preparando-se para vencer a tríplice tentação. O contrário da multidão é a montanha para onde Jesus sobe a ouvir o Pai e realizar o difícil discernimento. O contrário da multidão é o Calvário, onde Jesus entrega sua vida acompanhado apenas por João e umas poucas mulheres. Queremos encontrar Jesus onde? No silêncio do deserto ou na multidão? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor me erguerá sobre um rochedo. Salmo 27, versículo 5. Vamos agora aos santos do dia 24. 24 de setembro é dia de São Gerardo Sagredo. Ele foi bispo e mártir, faleceu em 1046. Foi mestre de Santo Emérico, ou Emérico, filho do rei Santo Estevão. É o padroeiro da Hungria. Santo do dia 24 de setembro, Santo Antônio Gonçalves, presbítero, faleceu em 1637. Gonçalves foi um religioso dominicano enviado para o Japão com outros 5 religiosos e encarcerado pouco tempo depois. Foi submetido 2 vezes ao suplício da água, até que, consumido pela febre, morreu. Santo do dia 24 de setembro, São Pacífico, presbítero, que é o sinônimo de padre, morreu em 1721, religioso capuchinho que exerceu as funções de professor, pregador e confessor.
uma séria doença fê-lo paraplégico, cego e surdo. A exemplo de Jó, transformou o sofrimento numa palavra para a santidade. De acordo com o padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, no site conventodapenha.org, Pacífico nasceu no ano de 1424 em Serano, na Itália. Muito cedo ficou órfão dos pais, sendo educado e formado pelo superior dos beneditinos do mosteiro de São Lourenço de Novara. Após a morte do seu benfeitor beneditino, ele decidiu seguir a vida religiosa, mas preferiu ingressar para a Ordem dos Irmãos Menores Franciscanos. Em 1444, com 21 anos, tomou o hábito franciscano. Em seguida, foi enviado para completar os estudos na Universidade de Sorbonne, em Paris, regressando para a Itália com o título de doutor. Desde então, se dedicou à pregação e percorreu inúmeras regiões da Itália. O seu apostolado era combater a ignorância religiosa, tanto entre os leigos como no meio do clero, especialmente em relação ao sacramento da penitência. Na sua cidade natal, mandou construir uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Pacífico destacou-se na sua ordem religiosa e tornou-se comissário-geral e visitador. Neste cargo, Pacífico percorreu a Itália e as ilhas da Sardenha e Sicília. Em 1471, o Papa Sisto IV o enviou em missão à Sardenha para controlar a invasão muçulmana. No dia 4 de junho de 1482, Pacífico morreu na Sardenha, longe de sua terra natal, que tanto amava. Bem, aqui temos algumas incongruências. A morte está citada em 1482 e temos aqui num outro texto da revista Ponto Arautos, 1721. Não sei se são os mesmos santos, não deve ser, ou houve algum erro aqui de digitação, alguma coisa. Bem, depois vocês procurem pesquisar mais, porque há incongruências aqui, né? Tem dois textos diferentes. Santo do dia 24 de setembro, Beato Dalmácio Moner, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1341. Foi um religioso dominicano do convento de Girona, Espanha. Passou 3 anos de recolhimento na gruta de Santa Maria Madalena, junto a Marsella, na França. Santos do dia 24 de setembro, Beatos Guilherme Spencer e Roberto Hardesti, mártires, faleceram em 1589. Por confessarem a verdadeira religião, foram enforcados e esquartejados no reinado de Elizabeth I da Inglaterra. Santo do dia 24 de setembro, Beato Antônio Martim Slonsek, bispo, faleceu em 1862. Cuidou com o máximo empenho das instituições eclesiásticas e da vida cristã das famílias e lutou pela unidade da Igreja eslovena. Da Igreja na Eslovênia. Santa do dia 24 de setembro, Beata Colomba Gabriel, abadesa, faleceu em 1926. Foi uma polonesa de nascença, fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas da Caridade e a obra social Casa da Família para acolher moças operárias pobres ou que estivessem longe de suas famílias. Santo do dia 24 de setembro, Beato José Raimundo Ferragut Girbes, mártir, faleceu em 1936. Foi pai de família fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola. Bem, sobre Pacífico, esse santo
que o padre Evaldo faz a biografia é um outro pacífico. Então são dois pacíficos. Esse que o padre faz aqui a biografia, ele é santo do dia 4 de junho. E o santo que está aqui na revista Ponto Arautos é o santo pacífico, ou São Pacífico, do dia 24 de setembro. Então, um do dia 24 de setembro e o outro é do dia 4 de junho, falecimento em 4 de junho de 1482. Porque são tantos santos, né? Parece que a Igreja Católica tem 20 mil santos. Alguns têm um nome parecido com o outro ou totalmente idêntico. Então é isso. Então, São Pacífico do dia 24 de setembro é o São Pacífico presbítero que faleceu em 1721. E tem o outro São Pacífico que morreu no dia 4 de junho de 1482, que não é do dia, portanto, 24 de setembro, ok? Então, dois com o mesmo nome, mas ambos são santos que estão lá no céu rogando por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer destas respostas é a melhor para nós, porque Deus é onisciente, sabe o que é melhor para seus filhos. Até o pai físico, às vezes, nos dá um não na terra. Então, se você receber um não, é o melhor para você. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Para você ter o corpo glorificado nesta data, não esqueça nessa peregrinação pela terra, nessa passagem efêmera, de acreditar em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que morreu por nós na cruz, ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Creia nele como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e teremos corpos transformados na sua volta e viveremos por todos sempre na eternidade com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os santos, todos os apóstolos, todos os anjos de Deus. Pense nisso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus e nos encontraremos na vida eterna. Shalom Adonai, a paz do Senhor. @Paulo Roberto Maciel. Maciel é o meu endereço principal.